Olá, eu sou a professora Bárbara e vou continuar com vocês com os parâmetros vitais. Controle de sinais vitais. O que é o controle de sinais vitais para vocês? É considerado o conjunto de valores que identificam alterações fisiológicas no organismo, ou seja, você pode parecer bem, mas os seus parâmetros vitais nunca ele vai estar errado. Iniciamos com a temperatura. Temperatura é lida em graus Celsius, vocês vão precisar de um termômetro digital. A temperatura corpórea é regulada por atividades cerebrais através da pele e depende diretamente do meio ambiente onde está o paciente. Podemos verificar a temperatura corpórea na região axilar, oral e retal. Como que eu faço isso? Normalmente nós utilizamos esse termômetro aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o termômetro axilar. Porém, agora devido à pandemia, vocês estão vendo muito esse termômetro aqui, que faz a mensuração através da testa, e esse aqui também é auricular, porém ele não encosta. Esse aqui, que é o mais utilizado, que é o axilar, tá? Liberado pela Anvisa. Eu coloco ele na região da axila. Aqui, só demonstrando para vocês visualmente, nós, mesmo tendo diversas formas de aferição dos parâmetros, nós normalmente utilizamos a aferição axilar. A aferição oral também existe, mas pouco utilizada, somente em últimos casos. E a aferição retal também, tá bom, anal? Aqui eu tenho as terminologias da temperatura. Hipotermia, temperatura igual ou inferior a 36 graus. Normotermia, temperatura entre 36 graus Celsius e 37,4 graus Celsius. Febrícula é a temperatura entre 37,5 graus Celsius e 37,7 graus Celsius. Estado febril é a temperatura entre 37,8 graus Celsius e 38 graus Celsius. A febre, tá? Ela é considerada quando a temperatura está entre 38 graus Celsius e 39 graus Celsius. Pirexia, temperatura entre 39 graus Celsius e 40 graus Celsius. Hiperpirexia é quando está acima de 40 graus Celsius. Na sequência, nós temos o pulso, tá? Que é a frequência cardíaca. Batimentos cardíacos devido à contração e uma dilatação de uma artéria que corresponde aos batimentos cardíacos. O controle de pulso pode ser feito nas artérias radial, temporal, carótida e femoral. Além disso, também poderá ser verificado, aferido, diretamente no coração com o auxílio do estetoscópio. Aqui nessa imagem, só mostrando os pontos, caso vocês tenham esquecido da parte da anatomia, tá? Então, relembrando, artéria temporal, você vai colocar os dois dedos, tá? Para aferir o pulso. Nunca coloque o polegar, tá bom? Somente o dedo indicador e o dedo médio. Artéria carótida, artéria femoral, no fêmur, e a artéria poplítea, ok? Tenho a artéria facial e a artéria braquial, ok? E o pulso, artéria radial e ulnar, que nós chamamos de pulso, tá? A artéria tibial e a posterior, tá aqui embaixo, e a artéria dorsal do pé, tá bom? Então, esses são os nossos pontos de aferição da pulsação. Os valores considerados padrões são pulso, de 60 a 120 batimentos por minuto. Vocês vão encontrar literaturas que ele está até 100 batimentos por minuto. Porém, eu quero que vocês lembrem que nós estamos numa população obesa. A maior parte de nós temos, né, somos obesos, tem algum problema cardíaco. Então, é importante, faz pouca atividade física, então é importante vocês levarem sempre isso em consideração. De 60 a 120 batimentos por minuto é o parâmetro normal. Já é considerado bradicardia quando ela é menor que 60 batimentos por minuto.
e taquicardia quando ela é maior que 120 batimentos por minuto. Agora nós temos a respiração por minuto. O movimento respiratório do paciente indica o estado de oxigenação do organismo. Durante a respiração, o paciente fará inspiração de oxigênio e expiração do gás carbônico. Esse processo garante o fornecimento de oxigênio para todas as células do organismo. Bom, agora ilustrando, né? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, faça o movimento de inspiração e expiração. Joga o ar para dentro, agora solta o ar. Vocês acabaram de fazer o movimento de inspiração e expiração. Quando está em repouso, é quando não está nenhum nem outro, que é o que é representado por essa primeira imagem aqui, tá? Repouso. Aqui em pretinho está simbolizando o diafragma para vocês entenderem que é a nossa musculatura acessória. Então aqui, vocês estão vendo o pulmão que está tendo uma expansibilidade, tá? E saída do ar. E aqui vocês é uma troca, né? Como vocês aprenderam em anatomia, tem a troca gasosa. Olha o diafragma aqui, ó, na junção. E no processo de expiração, eu tenho a saída do ar de dentro para fora e a diminuição, ó, a contração do tórax e a contração automaticamente do diafragma. É importante vocês entenderem que esse movimento de inspiração e expiração é o que vocês vão aprender a contar no paciente. Ela é a aferição de parâmetros um pouco mais difícil que tem, porque você conta e o paciente não pode saber que você está contando a respiração dele, porque senão ele começa a controlar. Então, comecem a observar as pessoas e a contar. Pegue um relógio de pulso e vai contar dentro de 1 minuto quantas intercussões, né? Quantos movimentos faz a movimentação de tórax. Observe, uma das dicas é utilizar o tempo que está o termômetro embaixo da axila. Você coloca o termômetro e aproveita para contar o tempo da respiração nesse meio tempo. Os valores para frequência respiratória primeiro é o apneico, que ele é o valor normal, que é o paciente que está respirando em ar ambiente, tá certo? Respirando normalmente, de 16 a 22 respirações por minuto, com as siglas de RPM. Bradipneico é quando a respiração está menor que 16 por minuto. Taquipneico é quando ela está maior que 22 respirações por minuto. Apneia é a ausência de movimentos respiratórios. Dispneia é as alterações dos padrões respiratórios, ou seja, eu tenho um ataque, uma brade e em uma questão de tempo eu estou tendo uma alteração de padrão respiratório. Aqui eu vou demonstrar para vocês a glicemia capilar, tá? São os valores de glicemia, isso vocês vão aprender melhor na disciplina de clínica médica, mas é somente uma introdução para você que faz parte dos parâmetros vitais. A glicemia é o teor de açúcar, de energia que tem dentro do meu sangue, tá? Junto com o oxigênio, ele anda junto com o oxigênio e a energia do sangue já na produção, quando a hemácias chega, distribui o sangue, na grande circulação, leva a energia junto com o oxigênio, tá bom? O valor da glicemia normal é um valor de 70 a 110 mgdl por minuto, ou decilitro, me perdoe. Em jejum, tá? Um jejum de 8 horas habitual do paciente. Os valores eles são intermediários entre 110 a 126 mg decilitro, devem ser normalmente investigados com outros tipos de testes, tá bom? Para verificar se realmente ele tem diabetes ou só foi uma descompensação momentânea. É aceitável a glicemia pós-prandial, que é a glicemia pós-almoço, tá? Após algum tipo de refeição, no valor acima de 140 mg decilitro, ok?
E aí, como é que eu faço o controle da glicemia capilar? Ela tem sempre que ser nos dedos, tá? Capilar, porque os nossos dígitos, eles são, como que chega a oxigenação e energia até lá, é através dos capilares, tá bom? Então, ele não é retirado pela veia, somente nos capilares. Então, eu vou fazer uma perfuração na lateral do dedo, nunca em cima do dedo, no meio, sempre nas laterais do dedo. Retiro uma gotinha de sangue, coloco na fita do aparelhinho, né, que afere a glicemia capilar, e direciono essa fita até o aparelho. Eu tenho diversos tipos de aparelho. No hospital você vai ter um treinamento com o tipo de aparelho que você vai utilizar lá, tá bom? Então não se assustem. É um procedimento super tranquilo, tá? Os valores, né, para vocês ficarem. O valor normal é de 70 a 110, tá? O paciente em jejum mantém sempre. Eu tenho uma hiperglicemia, ou seja, um aumento da glicemia quando é maior que 110 mg/dl, ok? Eu tenho uma hipoglicemia quando é menor que 70 mg/dl. Quais os sinais e sintomas que vai apresentar? Na hipoglicemia é o mais fácil de vocês entenderem imediatamente. Quando vocês ficam muito tempo sem comer, como que fica os membros, como que ficam as mãos, como você se sente? Normalmente vai mostrar uma leve tontura, né? Uma boca com uma salivação constante, né? Porque você está muito tempo sem ingerir algum alimento. Então, o seu organismo automaticamente ele necessita de energia, tá bom? E essa energia do nosso alimento é transformada em glicose para o nosso corpo. Tem na sequência a aferição da saturação. Usando um oxímetro, deve-se aferir pelo menos de uma vez ao dia ou conforme cada plantão. Em pessoas saudáveis e em altitudes normais, os valores da saturação é 95 a 99, 100%. Moramos no estado de São Paulo. Quase nenhuma saturação é 100% devido à poluição, tá? 99% é a grande maioria. Significa que eu não vou encontrar uma 100%? Jamais. Tudo é possível, tá bom? Aqui eu tenho os aparelhos para aferir a saturação. Aqui é um oxímetro, tá? Aqui também é outro modelo de oxímetro utilizados em ambulância, em ambiente hospitalar também, mas temos diversos modelos. Aqui é para vocês entenderem a leitura, tá? Saturação de oxigênio fica representada por essa setinha. Olha as siglas como ela aparece. SpO2 porcentagem, tá? Tem um sinal de porcentagem aqui embaixo, representando o valor que ela é. Como é 100%, então vai ser sempre representado pelo sinal de porcentagem. Aqui eu tenho a frequência cardíaca, tá? Representada pelos batimentos por minuto. Aqui eu tenho, alguns aparelhos mostram, outros não. Essas ondas, tá? Aqui, ó, elas são representadas pelo comprimento de onda da saturação. Alguns aparelhos têm um botão de liga e desliga, outros aparelhos não têm botão, já é através do sensor. Aqui é o valor representado pela saturação e aqui em cima, normalmente, é o valor representado pela frequência cardíaca. Observem aqui, saturação e a frequência cardíaca. Saturação, opa, e aqui a frequência cardíaca. Mesma coisa aqui, ó. Saturação e aqui a frequência cardíaca. Isso é bem tranquilo. Agora vamos lá, pressão arterial, tá? Pressão arterial corresponde à pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias durante sua passagem. A pressão arterial máxima é denominada sistólica e a pressão mínima é denominada diastólica. E para vocês entenderem, o coração não consegue ser preenchido, ou seja,
ele não enche na pressão diastólica, ele está comprimido. Aqui, ele já está relaxado na sistólica e o coração não consegue bombear o sangue. Então, peguem a mãozinha de vocês e abram e fechem. Quando você fecha, é a pressão diastólica. Quando você abre, é a sistólica. Aqui é uma forma correta de vocês colocarem o aparelho para ferir a pressão, tá? O termo medir eu considero errado, porque a partir do momento que vocês aprendem da forma correta, vocês aprendem o certo, tá? Então é aferir. Aqui é o primeiro, é o manguito, tá? Do aparelho de vocês. Aqui é o diafragma do estetoscópio. Aqui é a mangueira do estetoscópio. Aqui é o cuff, que liga o aparelho de pressão, e aqui é o relógio, tá? Para aferir. Vou colocar um vídeo para vocês e vocês vão ter mais ou menos a noção, mas quando todas vocês estiverem comprando com os aparelhos em mãos, nós iremos utilizar tranquilamente. Eu vou fazer passo a passo com vocês pelo TeamLink. Valores, tá? Os valores que variam do estado hemodinâmico de cada indivíduo é considerado padrão normotenso, tá? Pressão normal de 120 a 80, de 130 a 90 milímetros de mercúrio, mmHg. Quando o paciente está hipotenso, quando ele está menor que 90 por 60. Hipertenso é quando ela está maior que 140 por 90. O que é isso? É a pressão sistólica e diastólica aqui. Então, lembra sempre disso. Estou lidando com a contração e o relaxamento do coração. É a parte mais complicada? Depende do ponto de vista do tanto que você treina. Se você não treinar, você não vai conseguir, tá? Mas se você coloca em prática diária, você aprende tranquilamente a ferir uma pressão. Outro sinais vitais é a dor, que vocês vão conhecer como algia. A dor é a sensação desagradável de intensidade variável. Cada indivíduo tem a sua dor. Eu não posso responder pela dor do outro. Eu pergunto para o paciente: está doendo? Aonde? E vamos observar o comportamento desse paciente. Mas eu nunca posso mensurar a dor. Ela pode ser física ou psíquica. Física é quando eu consigo ver aonde dói. Eu toco, vou sentir se tem dor, calor e rubor. Eu vou verificar onde está doendo. Psíquica é quando é uma dor de dentro. Não tem quando a pessoa está deprimida, não dói. A paixão, eu sempre uso de exemplo. A paixão, quando um rompimento de um relacionamento, é uma dor que ninguém consegue ver, mas não significa que não doa. E dói muito. Então é importante vocês não menosprezarem quando é uma dor psíquica, tá? É importante validar todas as dores do paciente. Se ele refere dor, ele tem dor. Classificação de dor: eu tenho uma dor aguda, que normalmente é uma dor transitória ou curta. A dor crônica, que ela é prolongada, pode durar por muitos meses. Recorrente, que ela é períodos curtos, repete com grande frequência. Eu tenho alguns estímulos dolorosos, que são o estímulo do toque, para verificar onde sente a dor mais intensamente. Em caso positivo, a dor deverá ser verificada e anotada no prontuário, de hora em hora até a sua extinção. Para a determinação da intensidade da dor, é utilizada a escala de 0 a 10. Eu vou perguntar para o paciente assim: seu braço está doendo quanto? Me fala um valor de 0 a 10. Ele vai me falar 8, 9, é muito. Ou então ele vai falar: está doendo um 5. É parcial, mas está doendo. Ou está doendo um 2, é uma dor leve, mas dói.
Então, com o tempo, vocês vão aprender nessa ordem de mensuração. Agora vocês vão visualizar os vídeos e na sequência nós vamos treinar, tá? A aferição dos parâmetros.